pedras nos rins ou cálculo renal. É sobre isso que vamos tratar. Não pergunte ao doutor agora. E quem quiser fazer perguntas, faça até a metade aí da entrevista, porque depois tem gente que pergunta bem no finalzinho, aí já não dá mais tempo de passar a sua pergunta. Quem vai responder sobre esse assunto hoje aqui no estúdio é o doutor Renato Angelotti, urologista. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Décio. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o senhor ter vindo aqui, poxa, né? Sempre, aliás, o doutor Renato nessa especialidade é quase um consultor nosso aqui, né? Sempre que a gente chama, ele está aqui com a gente, sempre atencioso, isso é muito bom. Pedras nos rins e cálculo renal é uma coisa só? Sim, mesma coisa. São uma coisa só. O cálculo renal, né, que é comumente conhecido aí, né, por pedras nos rins, é essa formação cálcica que ela sempre começa, né, como os famosos cristais urinários, né, que são os depósitos de substâncias. Cristais? São os cristais. São visíveis, dá até para Eles ver? começam como sendo invisíveis, né? São coisas microscópicas, são partículas que são provenientes da nossa alimentação, né? Então, os nossos rins que são... Todo alimento tem cristais? Sim, são os que mais formam, né, esses cristais, que são as carnes, o sal... Na carne? Isso... o que mais vai formar essas cristalizações na urina. Então, a carne, o sal, o açúcar, isso vai cristalizar ali na urina. Então, isso vai formando esses pequenos cristais. Vai juntando as peças. Os nossos rins são o filtro, né? Os nossos filtros que vai tirando todas essas impurezas do nosso sangue e vai jogar no sistema coletor, que vai juntando todo esse líquido, vai misturando ali com o depósito, que é a urina, e a gente vai jogando fora todas essas impurezas. Eu costumo explicar assim, você imagina um copo com água que você põe lá areia. Se você coloca areia, mexe aquela areia, fica tudo movimentado. Suspenso. Se você deixa essa areia, né, parada, ela vai depositar no fundo. É a mesma coisa, um rim que quando você não bebe água, essa areia vai depositando ali dentro do rim. Então, um rim que está sempre movimentando com bastante líquido... Vai expelindo. Esse rim está sempre movimentando com urina e a gente vai eliminando esses cristais. Muitas vezes a gente vê, quando você vai urinar, uma urina clarinha, ou às vezes uma urina que tá ali com... Parece que tem um pozinho branco lá. Você urina e fala, parece que tem... Então, eu tô eliminando os cristais. Então, isso é bom. Eu achava, doutor, acho que muitos também, que quem bebe muita água, quando você aumenta o volume da água, que então... isso favoreceria a formar mais pedras. Não, e é o isso contrário. É uma prevenção. A prevenção para não formar é aumentar o consumo de água. É aumentar a água e não diminuir. Aumentar a água. Quem toma pouca água, principalmente aqueles que já têm um fator, né, um fator genético ou algum... Predisposição. Uma predisposição, ou... às vezes o consumo alimentar inadequado, mas aliado ao consumo baixo de água, tem maior chance de formar os cálculos. Olha que interessante, já aprendemos uma boa, hein? Se você, como eu, pensava que se beber água demais aumenta a chance de formar pedras nos rins, é o contrário. Beber bastante água expele ainda na forma de cristal ainda. Cristais você não vai... tem menores chances de ter, né? Não acumula, não vai... Porque assim, esses cristais, eles vão se juntando um ao outro. Se você não deixar eles se juntarem, eles vão saindo na forma microscópica. A gente nem percebe sem dor, sem nada. Nem percebe sair. Olha lá que... Doutor, esses tais cristais me fez lembrar que se a gente cortar uma melancia, eu já vi isso e fiquei imaginando que sejam cristais. Corta uma melancia no meio e dê uma olhada assim, não por cima, mas do lado nela, você vai ver que tem
É como se fosse um pozinho branco, assim, em cima dela mesmo, assim, uma superfície mesmo. O tomate, às vezes, se ele tá bem maduro, a gente corta assim, dá uma olhadinha que você vê que tem... Aquilo são cristais também, é? Do alimento? Parece aquilo, mas esses cristais dentro dos rins, a hora que você... Quem já colocou pedra já sentiu, né? Ele parece é um pó mesmo, ele é duro, né? Ele é como se fosse... É uma pedra mesmo que está esfarelando. Às vezes ela é bem dura, dependendo do tempo que ela ficou dentro do rim. Ela é muito Mas dura. com uma superfície, vamos dizer assim, esponjosa, irregular, é isso? Não. Não? É liso? Ela parece um carrapicho mesmo, né? Sim, e então, é duro mesmo. Nossa, aquilo deve judiar, hein? Machuca, né? A cólica renal ela é causada quando a pedra dentro do rim não é para causar dor. Quando a pedra sai do rim e que ela obstrui a passagem de urina, vai causar uma dilatação do rim. Isso seria a cólica renal, que é a dor insuportável que o ser humano sente. Né? Quer dizer que a cólica não vem daquele lugar que a pedra parou e está inflamando. Não. Às vezes a pedra está aqui embaixo e a dor é do rim. Dói no rim porque a função do rim foi interrompida ali, no caso. Entupiu o rim, ele dilatou e aí vem aquela dor insuportável. Nossa. Agora, eu vejo relatos de pessoas, doutor Renato, que dizem assim, a minha eu consegui expelir. Outros eram, minha não teve jeito. Por que que em cada caso aí muda o modo como as pessoas se desfazem disso? Cada caso é um caso, depende do tamanho da pedra. Tem gente sim que consegue eliminar até grandes cálculos. Até pedra grande. Tem gente que não consegue eliminar pequenos cálculos, então mesmo com remédios, né? Tem remédios que ajudam a dilatar ali o sistema urinário, mesmo assim. E às vezes não sai. Às vezes não sai, às vezes a pedra ela é toda pontuda e ela enrosca mesmo, tem que remover cirurgicamente. Às vezes a pedra ela é mais lisa, né? Ela parece um grãozinho de arroz, então ela mesmo sendo grande, ela é fina, ela tem uma facilidade. Ela consegue passar. Ela consegue passar, então... Tem esses dilatadores aí aumentam em quanto o calibre, vamos dizer assim, do canal? O remédio, ele é um relaxante de musculatura lisa. Então, ele relaxa e aumenta a chance de sair um cálculo. A gente fala aí de 30% a 40% que pode ajudar. É alto a efetividade do remédio. Né? Consegue bons resultados. Bons resultados quando bem indicado. Então, não adianta dar remédio para uma pedra que está ali, só que a pedra é grande, a pedra tem lá 1 centímetro. A gente já nem indica, porque... 1 centímetro? Às vezes a pedra tem 1 centímetro, não vai sair. Não. Aí, até quanto mais ou menos de tamanho, meio centímetro ela passa? Até 0,5, 0,6, meio seria meio centímetro. Meio centímetro. Mas já é meio centímetro. 1 centímetro é uma pedrona e tanto. Aí já não sai, né? E as pessoas falam que a dor as mulheres que tiveram experiência, o homem não saberia dizer, né? Jamais vai saber. O homem vai saber quando tem pedra. Mas digo, para fazer um comparativo, só as mulheres mesmo, elas dizem que é a dor do parto. É verdade? É a dor do parto. É uma das piores dores, né, que a gente pode sentir, é a cólica renal. Quem tem, rola no chão de dor. Adalberto, você teve, né? Eu tive por vários anos e não é fácil. É como o doutor disse, você rola de dor, você começa a transpirar frio, é uma dor insuportável. Insuportável. A tua acabou saindo ou teve que dinamitar? Por 5 vezes, 5 anos direto, eu consegui, graças a Deus, expelir. Teve uma que deu mais trabalho, um pouquinho maior, como o doutor falou. Eu fiquei por 15 dias tomando medicamento, colocando remédio embaixo da língua para amenizar a dor. E já ia partir por um procedimento já para poder retirar. Mas graças a Deus ela saiu. De novo. E depois não teve mais? Depois que eu comecei a tomar bastante água, e hoje eu tomo mais de 2 litros de água por dia. Acabou a farra das pedras. Acabou. Isso que o doutor falou tem sentido. Tomar água é muito importante. Ô doutor, mas o senhor está dizendo aí de uma pedra. Aí uma pedra escapa lá do rim e entra na... É uretra, não? Como é que chama? Ureter. Ureter. Tá. Significa que aquela era a única ou que tem outras guardadinhas lá para outra ocasião, hein? Pode ter mais, tem que ser investigado, né? Os 2 rins, ultrassom, tomografia, tem que ver se aquela era a única, se tem mais,
Eu sempre faço investigação também, se a pessoa tem uma predisposição a familiar ou pessoal, né, de formar pedra, fatores assim alimentares, como é que tá, né, os consumos aí de alguns alimentos que favorecem a formação de cálculo, consumo de líquido. Tem que ver, uma coisa importante também são os fatores assim de hábitos de vida, né? Prática de esportes, enfim, né? Quando a gente se mantém saudável, os rins agradecem. A consistência dessa pedra é comparada a que um pedregulho, por exemplo, a consistência? Dependendo do tempo que a pedra ficou dentro do rim, pode ser um pedregulho mesmo. Tem pedras que a gente tem até dificuldade. A dureza é uma pedra muito dura que a gente tem até dificuldade de quebrar. A gente usa hoje o laser, né? São pedras que demoram para se quebrar. Pedras que são mais recentes, elas são mais moles, né? Às vezes dá 1, 2 batidas, elas têm assim, como se fosse aqueles torrãozinho de pedra, né? Só de pegar assim, ela já desmancha. Então, quanto tempo demora para formar essa pedra aí, hein? Tem algum estudo assim? Olha, tem. Pode levar de 1 ano para formar uma pedra lá de 1 centímetro. 1 ano em média para formar uma pedra dessa. Não é tanto tempo assim, se a gente pensar que estamos falando de partículas minúsculas que se juntam, então não é tanto tempo assim. Né? Então, quem é formador de pedra, né, tem que fazer um exame aí de rotina anual. Bom, eu separei aqui de tudo que o senhor disse aí, alguns pontos interessantes, entre eles essa, quer dizer, quer dizer, qual é a origem disso? Essa predisposição, ela é genética ou o próprio sujeito desenvolve a partir dos costumes e hábitos de alimentação? Vamos tratar um pouco sobre isso aí, porque se for genético, difícil você se safar de uma coisa que está ali instalada já no seu organismo por uma herança genética e tal, mas também, mesmo assim, o que dá para fazer para prevenir? Mesmo sendo impossível não ter. Agora, e a pessoa que não tem predisposição genética e tal, o que ela pode fazer para evitar que isso se forme assim, além da água, já dita aqui como uma necessidade muito importante e como algo que pode ajudar muito. Mas aí fechou o meu roteiro aqui, eu vou voltar então já começar sobre isso, doutor Renato. E uma coisa, primeiro vamos falar sobre a questão daqueles que têm predisposição genética, né? Mesmo assim, o que ele pode fazer para evitar, além da água que o senhor disse? De uma maneira geral, orientação geral para a pessoa evitar, né? Uma prevenção para não ter. Então, de 1,5 litro a 2 litros de água, via de regra, isso é fundamental. Consumo de sal. A recomendação, né, do consumo de sal seria 5 gramas de sal por dia. A gente sabe que no Brasil a gente consome o dobro disso, né? E no inverno a gente consome mais. Então, o brasileiro gosta de uma comida mais salgada, mais temperada, né? Então, a gente, no consultório, eu sempre oriento substituir o sal por algum outro tempero, um limão que seja, um outro tipo de tempero, né? Que não seja o sal, por causa do sódio. Isso daí aumenta o depósito de cristais dentro do rim. Então, mas tem tantos sais novos. Tem o sal do Himalaia agora, o sal de... o sal light. Né? Aquele sal marinho, o marinho mesmo, sal marinho. Tem menos sódio, né? Eles podem ser diferentes ou sal é sal sempre? Tem caso? Esses tipos aí, que é o dito sal light, ele tem menos sódio, mas... tem o viés dessa questão, né? Às vezes a pessoa acha que esse sal aqui é saudável, esse aqui pode. Às vezes acaba abusando. E enche a mão. Esse que pode. Então, o equilíbrio aí é sempre o melhor caminho, né? O outro ponto aí é o consumo de proteína de origem animal, né? Então, não exagerar nas carnes. Nas carnes. Às vezes novo, esses médicos vêm aqui...
para falar que pode comer bastante rúcula, mas não pode comer picanha, né, doutor? Vocês são chatos, hein? Todos os médicos falam, eu nunca vi um médico. Por favor, vocês médicos aí, façam essa gentileza um dia de falar pra gente, falando, não, carne com aquela capinha de gordura. Eu já tive essa experiência na vida, de um médico chegar pra mim, pode comer hoje. E foi o Dr. Kleibe. Mas ele gosta. É porque é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês primeiro. Eu tinha que fazer um exame no outro dia, eu tinha que comer bastante. Ele falou, você vai ter que esbanjar na gordura hoje na janta. Mas muita, porque aí nós temos que fazer o exame amanhã, vamos precisar disso. Já é um procedimento normal mesmo, mas só naquele dia. E só na janta. Ele falou, pode meter o pé na jaca. Rapaz do céu. Deu ruim. Aquela propaganda do lanche lá que tem com não sei quantos hambúrguer, não sei o que, rapaz, pensa em hambúrguer aquele dia, rapaz. Mas aí é um caso excepcional, porque sempre os médicos, e o Dr. Kleibe também vai dizer, ó, não, né? Mas daqui era uma ocasião especial. Foi a única vez que o médico chegou pra mim e falou assim, vai, mas só hoje, hein? E só pra testar, só pra fazer o teu exame aí, que você precisa... Né? Como em outros exames, você tem que exagerar, às vezes, numa coisa para o exame depois testar direitinho, mas é interessante isso, né? Pois é. Aí, carnes, então. Não precisa cortar, né? A gente não fala em tirar a carne, porque ela tem, né, os seus benefícios, lógico, mas não pode exagerar, né? No consumo da carne, que vai formar, ela aumenta o ácido úrico e vai formar pedra nos cálculos de ácido úrico. Então, sal, a carne e o açúcar. E o açúcar? Né? O excesso do açúcar, o refrigerante. O açúcar enquanto açúcar mesmo, ou, por exemplo, a gente sabe que nas massas e em alimentos aí que tem açúcar, o açúcar de qualquer origem. O açúcar, a farinha branca, né? Que ela vai... Também essa? A farinha branca vai virar açúcar. Mas então não vamos comer nada, porque farinha branca substitui pela farinha integral, né? Tudo que é integral. É ruim, doutor. De novo, tá vendo? Não, tá vendo? Não é nada. De novo, os médicos aí, não come o pãozinho crocante lá da panela, compra só pão integral. Eu sei que é certo isso, a gente tá só brincando aqui, porque eu acho que toda profissão traz lá os seus descontentamentos para a clientela, né? No nosso também. Hoje é dia do agente fiscal de trânsito, inclusive, no calendário de manhã. Eu falei, essa pessoa tão amada, oficial de justiça, né? Tem umas profissões que eu vou te contar, né? E a dos médicos também, porque ele tem que falar, ó, para de comer tal coisa. Doutor. Pelo menos diminui aquela coisa. É verdade. Então nós falamos aqui para vocês, né, doutor, que por enquanto, de quem tem predisposição genética. Você saberá se tem ou não? De que maneira, doutor? O histórico ele busca onde? Nos imediatos da família ou antepassados mesmo? Mas... A predisposição, a pessoa já sabe, né? Que meu pai, meu tio, minha mãe tem recorrência de cólica renal. E a pessoa, às vezes, quando tem uma cólica, eu já tive 2 anos atrás, ou tenho todo ano. Então, existe um histórico assim pessoal. Que a pessoa vai perceber. Às vezes você tira uma pedra um ano, no outro ano já formou outra. Então... E esse também é o mesmo jeito do médico saber se ele tem uma predisposição genética, né? Vocês perguntam. Esse é um caso que a gente dá mais atenção, faz maiores investigações, né? Mais exames, para ver se tem alguma alteração anatômica que precisa ser corrigida. E dá mais atenção assim nessa questão de dieta e tudo mais. E quem não tem predisposição genética, por exemplo, como é que ele adquire isso, essa predisposição, de novo? Né? A pessoa pode ter, eventualmente, lá, cerca de 12 a 15% da população em geral vai ter um episódio aí de uma cólica renal, né? Essa é a totalidade? Da totalidade, né? Tá. É mais homens do que mulher. Peraí, mais homens? Mais homens do que mulheres. Por quê? De novo, a questão da genética, né? A genética feminina, ela é favorável, então os homens formam mais cálculos do que as mulheres. E
As pedras, elas vão se formando mais no inverno, porque a gente bebe menos água no inverno. As crises de cólicas, elas são mais comuns no verão, porque a gente volta a tomar mais líquidos no verão, são quando elas se movimentam. Mexe nas pedras. Então as crises de cólica são mais comuns nos dias mais quentes. Dá para comparar o rim aí, vamos dizer assim, com o leito de um rio, vamos dizer assim, né? Quando chove, né? Quando chove, mexe tudo lá. Mexe. E leva areia, pequenas pedras Movimenta mais. pela correnteza. Porque é época de chuva, então não é, já no verão o cara começa a beber mais água, mexe nas pedras ali, uma escapa e entra no canal, né? Seria mais ou menos isso, Mais figurativamente ou menos falando, né? É mais ou menos isso. Ó, a gente vai continuar aqui com a entrevista, porque agora em seguida tem pergunta dos ouvintes, tanto pela internet, pelo WhatsApp quanto pelo Facebook aqui. Vocês que fizeram perguntas, eu vou começar a passar as perguntas aqui para serem respondidas pelo Dr. Renato Angelotti, que é urologista e que é o nosso entrevistado de hoje sobre cálculo renal. Então, doutor, e essa outra pessoa, então, que não é genético, é pela alimentação que ele vai ter que controlar isso aí também. Isso. Então, a prevenção, né? Tomar mais líquido. Existe uma outra coisa que eu sempre recomendo, né? Que é o consumo de frutas cítricas. É bom? Limão, laranja, abacaxi. Isso daí aumenta o ácido cítrico diluído na urina, que ele impede, né, essa aglutinação de cristais. Então, é bom. Isso é uma coisa boa. Que mais? De legumes, algum? Os legumes em gerais, o consumo de fibras também é um fator benéfico. Né? Aveia, frutas e, em geral, que tem essa quantidade de fibra, vai ajudar... Castanhas, essas coisas? Não, castanhas oleaginosas, né? Isso daí não tem nenhum fator de proteção, não. Okay. Mas o limão, principalmente, né, que tem uma quantidade maior de ácido cítrico, pode ajudar. O limão é danado, né? O limão é uma coisa boa. Impressionante, né? Outro dia eu fiz uma busca, era só para ver as propriedades dele, porque uma lista gigantesca de benefícios. Exato. Também tem malefícios, dependendo aí do caso, ou então se for demais, porque demais nada é bom, né? Nada é bom. Nem alface, nem nada, se você comer demais, algum mal vai trazer também, né, doutor? Ô, doutor, fala mal das verduras pelo menos uma vez no programa, pô. Só fala das carnes, pô. A verdura demais, acho que enjoa. Olha lá, os ouvintes, os internautas primeiro. Vamos aqui com aqueles que estão pelo Facebook. A Mariana de Oliveira pergunta, doutor, Mariana. Seguinte, ela tem ácido úrico e falaram para ela que esse ácido úrico acaba causando pedra no rim. E ela consome muita laranja e limão, se isso tem alguma coisa a ver ou não. Bom, ela deu a resposta agora. A laranja e o limão não tem nada a ver com o ácido úrico. O ácido úrico tem que ser controlado, principalmente o ácido úrico urinário, né? Que esse exame chama uricosure. Então, tem que ser solicitado, é um exame de urina de 24 horas. De repente, ela tem ácido úrico sérico, né, no sangue, e o ácido úrico da urina é normal. Tudo bem, não vai formar pedra. Mas ela tem que prestar atenção no consumo de carnes, feijão, etc., que não vai fazer esse ácido úrico subir. E limão e laranja, em relação à prevenção de cálculo renal, é uma coisa boa. Ok, respondido. Próxima. A Eliana pergunta o seguinte, sobre a água de Matão. Ela fala que a informação que chegou que essa água tem bastante cálcio, se isso pode causar pedra no rim. Falam muito disso, porque o cálcio a que ela se refere é o cálcio da água natural, na sua forma natural mesmo. Do jeito que ela vem da natureza, dependendo do tipo de solo e tal, ela tem uma... E nós temos, pelo que se sabe, realmente aqui, pelas condições de solo nosso, uma água que tem mais cálcio, eles falam. Isso é um elemento que pode aumentar a demanda? Não. Aí por... Não? Eu já vi a análise da água de Matão. A água de Matão,
é sensacional. Tem um pH muito bom, então não tem necessidade de ficar assim preocupado em comprar água. Não vou consumir. O problema da formação de cálculo é a falta de água. Então não é a origem da água. Não é a composição dela. Pode tomar a água. Eu costumo comprar água, costumo tomar água do filtro. Mas a água aqui da nossa cidade ela é excelente. É esse cálcio que tem ali, é benéfico. O cálcio que a gente consome tanto no leite, né, na água, ele é bom para os nossos ossos. E esse cálcio alimentar não vai formar pedra. Não é isso. Não é isso. Né? Esse cálcio alimentar ele não deposita no rim. Ele não faz mal. Então, não se preocupem. Bom, eu vou fazer outra pergunta. E não riam, viu, por favor. Eu tô aqui insistindo nas picanhas, essas coisas todas. Inevitavelmente tem que perguntar ao senhor. Doutor, e a cerveja? A cerveja é o seguinte. Todo mundo fala assim, toma lá uma cerveja, principalmente cerveja quente, né? Que vai soltar a pedra. Não, aí é terrível. Pegar uma marca, sabe aquela marca lá? Existe quente. esse... eu tomei uma cerveja quente. Bom, primeiro que não tem diferença da cerveja quente e gelada, né? Eu acho que tem esse mito porque o remédio bom é o remédio ruim. Então, toma lá a cerveja quente. Mas eu acho que é isso. Para ter a sensação de que é remédio. Então, né? É bom, né? Para não ficar com a consciência pesada. Eu não vou tomar cerveja gelada porque não é remédio. Não, eu quero me castigar. Tem que ser igual um remédio. Então, beber uma Belco quente. Quanto mais quente, vai ser. E a cerveja, como bebida alcoólica, ela vai ter relação com o hormônio antidiurético. Então, vai ter uma maior liberação de urina. Então, quando a gente toma cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, vai urinar mais. Então, não tem diferença entre você tomar um chá ou a cerveja em relação a você produzir bastante urina. Então, assim, se o intuito é você aumentar a quantidade de urina, seja para você colocar uma pedra ou só para urinar mais, eu recomendo um chá. Chá? Mas ela é diurética mesmo? É diurético porque tem a bebida alcoólica e o álcool, ele interfere nesse hormônio antidiurético, né? Então, quando a gente toma, principalmente lá, eu tô tomando 1, 2, 3 copos, depois que você vai no banheiro a primeira vez, aí vai bastante. O senhor está dizendo que para essa finalidade de expelir a pedra e tudo mais, a cerveja não vai acrescentar nada? Não acrescenta só vai nada. Atrapalhar? Ela acaba que desidrata, né? Lá, por isso que a pessoa tem lá uma enxaqueca, uma ressaca. Pronto, agora foi a cerveja. Já até o gelo da caixa térmica vai ter. Você vai ver só. Vai vendo. Como os médicos judiam da gente. Vamos continuar com as perguntas dos ouvintes. A Lúcia Marina de Oliveira, ela pergunta, doutor, caminhadas, atividades físicas, ajuda a eliminar a pedra do rim? Não tem nada a ver. A atividade física também é um fator de proteção devido você se manter com o corpo saudável. Mas nisso diretamente? Não. Em relação, assim, é um fator mecânico, né? Da pedra se mover, dela sair, de descer a pedra, fazer jump, ou fazer alguma atividade que vai facilitar, não. Ok. A última aqui do Facebook, Maria Tereza Salastino. Bom dia, estou preocupada, pois minha família tem muitos casos de pedra nos rins. Minha irmã faleceu fazendo hemodiálise e agora tem um irmão também fazendo hemodiálise. Gostaria de saber se tenho que fazer algum exame. É recomendado fazer exames de função renal completo, né? Exame de ultrassom, exame de sangue e de urina, para investigar como que está o funcionamento do rim e se ela tem alguma pedra aí que está em formação, mas é apenas um exame de rotina anual para ela, né? Como tem um histórico familiar forte aí. Nesse caso aí, né? Nesse caso dela. Ai, doutor, se eu fico falando essas coisas, nem a minha costa aqui que não estava doendo começou a doer já. O que é o psicológico, né? Eu não tinha dor nenhuma, agora começou a doer a costa aqui. Quer ver que é o meu rim aqui? A cabeça é uma...
Máquina fantástica. Perguntas ao doutor Renato Angelotti, urologista, sobre cálculo renal, feitas pelos ouvintes através do WhatsApp. Lucélia, bom dia, doutor. Bom dia, Daércio. Bom dia, Lucélia. O que é creatinina? De onde vem e o que pode fazer para normalizar? A pergunta é quase uma chamada do Globo Repórter. Né? De onde vem? Como se forma? Creatinina, o que é, doutor? A creatinina é um indicativo, é um exame de sangue que aponta como é que está a saúde do rim. É um exame de função renal. É um exame que a gente faz para ver, às vezes, uma pedra que saiu do rim, obstruiu. A creatinina é um exame muito sensível, né? O rim tem lá começou com uma obstrução, a creatinina já vai dar um sinal, já vai obstruir. É feito a partir do quê? Do sangue? A partir do exame de sangue. E esse exame que, né, a outra ouvinte perguntou ali sobre diálise, né? Então, quando os pacientes começam a ter problemas renais mais sérios, né? Seja por diabetes, hipertensão, que estão muito descompensados, começa a ter perda da função do rim, esse exame da creatinina começa a subir demais, que demonstra que o rim já não está mais funcionando adequadamente e aí tem que ir para a máquina de diálise. Né? E quando tem que operar, o que vocês fazem na operação para essa pedra desentupir de vez, vai? Hoje as cirurgias estão bem, assim, tecnologicamente, né, bem avançadas, né, de uns 20 anos para cá mudou muito, então, né? São cirurgias minimamente invasivas, não tem Antes corte. tinha, desculpa a expressão, mas tinha que abrir o sujeito antigamente. Tinha que abrir, cortar, cirurgias Hoje é o quê? difíceis. É um furinho lá. Nem faz furo. Não? Faz tudo pelo canal, né? Pelo canal natural, orifício natural, pelo canal da uretra. Entra com... Chega na pedra e faz o quê? Chega na pedra, tem a tecnologia do laser, né? Encosta no cálculo, o cálculo desmancha, ou só remove o cálculo, né? Puxa com aparelhos. Mas aí a pessoa está sedada, né? Porque tem que fazer uma anestesia. Senão ia ser faz horrível, né? uma sedação rápida. Quer dizer dorme. que tem como se fosse lá como tem as coisas que grudam no ouvido lá, como se fosse alguma coisa que... É uma pinça, né? É uma pinça que você... Ventosa. É parecido. Encosta na pedra e vem cá, meu bem. Tchau. É isso? É mais ou menos isso. Ou quebra. O laser quebra. É o emissor de laser, né? A fibra laser encosta no cálculo e o cálculo se desmancha. A pedra pode estar em qualquer local dentro do rim que a gente, pelo orifício, a gente consegue entrar dentro do rim. No caso da mulher, entra a partir da vagina. Pelo canal da uretra, do homem também. E do homem também a partir do pênis ali. Isso. E depois, machuca essa região quando essa pedra vai sendo expelida ali? Muito pouco. E tem alta no mesmo dia. Muito melhor que a dor que a pessoa estava sentindo, né, doutor? Pelo amor de Deus, né? Sem dúvida. É isso aí. Vamos lá, continuando perguntas dos ouvintes pelo WhatsApp. Lilian. O que causa pedra na vesícula? Então... A pedra na vesícula já não tem relação com a pedra no rim, né? A pedra na vesícula é um cálculo de estase relacionado também com alimentação, só que são alimentação de origem gordurosa, né? E isso tem a ver também com a predisposição genética, mas aí foge dessa área da urologia, né? Aí Sim, vai para outra especialidade, mas basicamente a origem é por aí. A origem é a alimentação gordurosa. Ok. Graça Matos, por gentileza, gostaria de perguntar em relação à incontinência urinária em mulheres. Vejo muitas fazerem cirurgias para levantamento da bexiga. Será que existe alguma coisa para ser feita para prevenir essa causa? Por exemplo, um fortalecimento pélvico ou algo semelhante? Tem sim. A incontinência pode aparecer mais devido o fator que vai desencadear, né, a incontinência é gestação. Não tem a ver com o tipo de parto, nem cesárea, nem parto normal. Isso pode aparecer em vários graus. Então,
a mulher que começa a ter incontinência, a gente faz uma investigação de exame de urina e o estudo urodinâmico, que é um exame simples que é feito em consultório, para determinar um norte, se a pessoa precisa de uma fisioterapia de fortalecimento, remédio ou mesmo cirurgia para correção da incontinência. Incontinência, eu sempre falo aqui que é bom todo mundo entender. Sei que muita gente sabe o que significa. Incontinência é o ato de... Perda involuntária de urina, A né? pessoa faz xixi sem querer, pronto. Isso, exato. Urina sem que fosse... Antes da hora. estivesse intencionada para aquilo, ou se preparasse, ou fosse para isso. Pá! De uma vez, né? Não dá tempo. E Não mesmo dá que tempo. não Às dá vezes, tempo. Tosse, dá risada. Se dá um espirro, então eu vou te contar, meu amigo. Faz uma bagunça, viu? Uma ouvinte que preferiu não que se é, identificar. inclusive, o remédio para tosse, né? É. Aliás, como é que é? Para quem tá com tosse, tem que tomar remédio, um laxante. Pode desarrumar o resto, mas que você vai parar de tossir, você vai, né? Não é assim naquela história? Pois Uma não. ouvinte que preferiu não se identificar, Daércio, mandou: bom dia, Daércio, bom dia, doutor. bom Gostaria dia. de saber sobre cisto no rim. Pouco tempo fiz e apareceu um cisto. Cisto. É normal? O cisto no rim é uma situação normal, isso chega até 80%, né, das pessoas podem ter cisto nos rins. Tenta. É bastante. Isso, existe uma classificação de cisto, né? 80% nós podemos ter essa classificação de cisto que chama Bosniak 1, que significa que é simplesmente uma bolinha de água no rim. Como é que é o nome? É cisto de Bosniak 1. É um cisto simples que seria. Nome russo, né? Bosniak. Bosniak 1. Então, quando aparece isso, não precisa fazer nada, ele não causa dor, não causa nenhum desconforto, não causa problema no rim e ele tem chance zero de virar um tumor maligno, por exemplo. Então, porque quando fala em cisto, a primeira coisa Assusta. que o leigo faz, e eu sou um deles, é começar a pensar coisa ruim, né? Exato. E não necessariamente, na maioria das vezes não é. Cisto não é. renal não é nada demais. Ai, meu Deus, porque a gente não entende, falou, essa é uma palavrinha que assusta, né? Mais alguma? A Margarida Linardi. Bom dia, doutor. Eu tive 2 pedras. O treco que dói. Olha lá. Eu passei por cirurgia, quebrei as pedras e eu gostaria de saber se pode voltar. Eu tomo água de 2 a 3 litros por dia. Tem chance de voltar a pedra no rim? Tem chance de voltar, fazendo essa hidratação, né, corretamente aí, 2 a 3 litros de líquido, diminui as chances aí de ter de novo, mas fazendo então essa alimentação bem regrada, tomando líquido, Vai ser mais difícil. vai ser mais difícil de voltar. Vai criar um complicador para retenção aí das pedras e tal, né? A Rosimeire. Rosimeire. Pedra de 4 milímetros tem que operar, doutor? Não precisa operar, isso é um achado Pequenininho. até que normal dentro dos rins, são aqueles cálculos pequenininhos, né, microcálculos renais. 4 milímetros é o quê? Menos que meio centímetro. Existe uma margem de erro do ultrassom, mas na prática, quando a gente vai ver esses cálculos, é o que se assemelha a uma semente de morango. Então, são coisas que muitas vezes a gente elimina e nem vê. Nem vê. Fica tranquila. O Roberto. Bom dia, doutor. A cor da urina pode apontar algum problema? Isso, boa pergunta. A cor da urina é um indicativo do tanto de água que a gente está tomando, Por quê? né? Essa urina amarelo, por quê? A urina amarela pode ser que está faltando um pouco de líquido. Se a urina tiver amarronzada, vermelha, é um indicativo que pode ser um sangramento, isso tem que ser investigado. Claro. A principal causa de sangramento é a infecção urinária, a segunda causa é pedra. É pedra. Então, tem que procurar... E a urina branquinha, quando a gente toma cerveja, doutor, Sai água. fica branquinha, né? Aquilo é bom ou aquilo é ruim? Você está eliminando bastante água ali, mais água do que substrato. Qual é a cor perfeita? A cor que... Pô, essa Quanto mais branquinha, melhor.
Quanto mais clara... Olha aqui o que ele acabou de... Repete, doutor. Porque quando a gente toma cerveja, fica bem branquinha. Qual é a cor mais indicativa da urina de mais... que a coisa tá funcionando redondinha? Branca? Se você urinar bem clarinho mesmo, né? Quer dizer que tá tudo em ordem. Bem clarinho. Se tiver um pouquinho Mas eu não só tô dizendo pra você tomar cerveja. Não, eu sei disso, claro, eu tô aqui. É que a gente procura deixar sempre as entrevistas mais soltas e tal, por isso eu brinco um pouco. Mas não, claro que não, né? Aquela urina meio... não é amarela, mas também não é branquinha. Aquela lá é saudável, aquilo ou não? Significa que tá tudo bem? Tá tudo bem. A cor da urina seria um amarelado, né? Seria um amarelo âmbar, né? Esse é a cor normal da urina. É uma cor normal. Ok. Fechou aí, Felipe? Ô, Daércio, o Cláudio da Silva Souza perguntou se a gordura de peixe favorece o aparecimento de pedras ou é um mito? Pois o tambaqui aqui já vai pro forno. Ele falou? Ele falou aqui, ó. E o tambaqui, dependendo do tamanho, ele sabe disso. A parte de baixo assim, do tambaqui, do pacu também, né? Se ele for. Ele armazena muita gordura mesmo ali, né? No fim da costeleta, como eles falam de. A carne do peixe, ela é mais saudável do que a carne vermelha, mas o consumo exagerado, né, de proteína de origem animal, seja peixe, frango ou pode aumentar o ácido úrico e vai formar mais pedras, né? Ô, Daércio, rapidinho, uma última pergunta. Na verdade, são dois agradecimentos que os ouvintes gostariam de fazer, né? A Cassiana está agradecendo o doutor Renato, que ela fez uma cirurgia no mês de maio, acabou falando que é um excelente profissional, muito atencioso, e agradeceu por toda a atenção. E também a Soraya, ela mandou... Ela pediu pra gente agradecer no nome dela, muito ao doutor Renato, pois, segundo ela, o senhor salvou a vida dela em julho. Assim que você falava dessa primeira ouvinte que se expressou aí, eu ia falar isso aí também, né? Da atenção do doutor Renato, do carinho, do modo como ele... A gente percebe quando o médico é médico, porque é por vocação. E, né, dá para perceber. Tal. E realmente o doutor Renato é de uma atenção... Obrigado, doutor Renato, pela presença, viu? As ordens. Sempre muito boas as suas entrevistas. E agradecemos também pela gentileza de sempre estar com a gente aqui. Muito obrigado, sempre viu? As ordens. Um grande abraço. Obrigado mesmo.